Para a gente entender um pouquinho melhor desse acordo, a importância dele, né, esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e esse bloco chamado EFTA ou EFTA, o que isso pode impactar nos nossos negócios, aqui no nosso quintal, no nosso continente? Eu converso agora com o Pedro Costa Júnior, analista de relações internacionais, doutor em ciências políticas pela USP, um acadêmico nato que tem, entre muitos talentos, estudar aqui na nossa América Latina com muita atenção. Fiz questão de conversar com o Pedro porque ele é aí uma das referências para mim aqui nos estudos da América Latina. Pedro, depois dessa introdução, eu já chego com a primeira pergunta, a mais principal de todas, né? Até montei uma tabela para a gente entender, vou trocar de câmera para todo mundo ver a imagem que eu tenho aqui, né? Lembrando que esse EFTA, Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia, que não são países assim lá muito populosos. Queria voltar a conversar com o Pedro. Pedro, isso aqui é uma pressão para a França, que está colocando um pouco de areia na engrenagem do acordo Mercosul-União Europeia? É a freio de mão puxado para essas discussões que duram mais de 25 anos? Isso aqui ajuda alguma coisa a França repensar essa morosidade no processo? Boa noite, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso pedido de conversa. Boa noite, Favale, boa noite a todos que nos acompanham aqui, sempre um prazer estar na sua presença, trocando contigo, a poder te ouvir e aprender com você, né, Favale? Favale, veja bem, esse é um ponto importante, né, da relação do Mercosul com a União Europeia, no caso com a Europa, mas em direção ao acordo com a União Europeia, que há 25 anos se arrasta entre esses dois blocos econômicos, entre a União Europeia e o Mercosul. Esse é um sinal importante que acabou eclipsado, está um pouco eclipsado, de certa maneira, por razões estruturais e razões conjunturais. Deixa eu pegar esse aspecto para poder pôr o dedo na ferida, né? Estruturalmente, o Mercosul não vive um bom momento, né? Porque o mundo, de certa maneira, a chamada da crise das democracias ocidentais, o mundo ocidental, ele passa por polarizações muito grandes. Na América Latina é um reflexo disso. Nós temos o Petro, que é um governo de esquerda na Colômbia, o Maduro na Venezuela, e temos também em El Salvador o Bukele, temos na Argentina o Milei, temos o presidente Lula no Brasil, o presidente brasileiro desde Fernando Henrique, Lula 1 e 2, Dilma, até o Temer. Tradicionalmente, você sabe muito bem, Marcelo, fazia a primeira viagem presidencial para a Casa Rosada, para a Argentina. Isso foi quebrado com Bolsonaro, que viajou a primeira vez, eu não me recordo se foi para Estados Unidos ou Israel, mas foi um desses dois. Mas a primeira viagem presidencial é muito importante, porque é um recado que o presidente está dizendo o seguinte: a minha prioridade da minha agenda de política externa nesse governo é esse país. E isso dizia que a nossa integração regional era a nossa prioridade, sendo a Argentina nosso principal parceiro econômico regional e o terceiro no mundo, atrás só de China e Estados Unidos, respectivamente. E essa é a primeira viagem do presidente Lula à Argentina nesse mandato de Lula 3, nesse governo Lula 3, o que evidencia essas polarizações e a dificuldade de chegar a acordos comuns, a sensos comuns. Então, temos uma realidade estrutural difícil para agrupamentos econômicos. Em termos de conjunturalmente, essa reunião também, em Buenos Aires, ela está um pouco eclipsada pela reunião dos BRICS, que vai acontecer aí domingo e segunda-feira que vem. Há uma expectativa maior porque é um bloco que envolve, é um agrupamento, na verdade, que envolve mais países e países maiores, enfim. Mas essa reunião tem uma importância muito grande. E parte desse acordo com esses países respectivos aí, Liechtenstein, Islândia, Noruega e Suíça. Porque a grande expectativa, o presidente Lula amanhã toma posse da presidência do Mercosul, uma presidência rotativa que dura 6 meses, e ele prometeu lá em Buenos Aires que vai, até o final do seu mandato, dos próximos 6 meses, fechar finalmente esse acordo com a União Europeia. Então, sem dúvida, esse acordo já fechado agora com esses 4 países europeus,
que não da União Europeia, representa simbolicamente, muito mais do que efetivamente, um ponto importante, como você bem disse, que pressiona, ainda que ligeiramente, mas é uma pressão, é um avanço significativo nesse mundo de poucos espaços, como eu disse aqui, polarizados, para consensos geopolíticos e geoeconômicos, que agora está sendo estabelecido entre os países do Mercosul e esses países europeus. Pedro, eu coloquei nesse gráfico aqui, deixa eu mostrar para todo mundo, para ficar claro, né? Estes países, o que chama a atenção é o alto nível de desenvolvimento, o IDH desses países, né? O índice de desenvolvimento humano é indiscutível, são países relativamente ricos se a gente olhar para a qualidade de vida e colchões sociais, mas o que chama a atenção são as pequenas populações, principalmente comparada com o Mercosul, o Brasil, que tem dimensões continentais. Suíça e Liechtenstein juntos têm 8,9 milhões de habitantes, sendo que Liechtenstein é um país que tem 40 mil habitantes. A rua em que o Times Brasil está instalado aqui deve ter mais gente do que em toda Liechtenstein. Noruega, 5,5 milhões e a Islândia, 400 mil habitantes. E o que é, então, esse acordo do Mercosul com o EFTA? Né? Livre comércio, nesse caso, para Suíça e Liechtenstein. Café, frutas, suco de laranja. Noruega vai ter livre comércio com ração animal. E a Islândia, grãos, sucos de frutas e ração animal. E depois existem as chamadas vantagens e preferências aqui para carne bovina, carne de frango, carne suína, soja, vinhos e assim por diante, principalmente proteína animal. O que eu quero dizer, Pedro, é o seguinte, a gente não vai abastecer um grande volume de pessoas, mas como a gente passa a vender commodities que já são famosas no Brasil, isso nos dá uma espécie de um selo de qualidade, porque a gente está atendendo países ricos, de alto nível de desenvolvimento e que tem uma percepção de qualidade diferenciada. Abastecer esses países para um âmbito global, vamos olhar esse aspecto de uma maneira mais macro, nos cacifa, nos dá um selo de qualidade que a gente pode vir a atender outros mercados também exigentes, a exemplo do Mercosul. Também fica um aviso aí para a França. A pena, Pedro, é que a gente só tem mais 1 minutinho e meio de conversa. Vou ser sintético, exatamente, Marcelo. O grande problema do acordo do Mercosul-União Europeia, você já tocou, é exatamente a França do Emmanuel Macron. Do Macron, exatamente. Eu estava com o Sarkozy na cabeça aqui. Do Emmanuel Macron, né? Esse é o grande problema. Agora, com relação ao selo de qualidade, veja, o presidente Lula viajou para o Japão, agora recentemente. Enfim, o público em comum, né, digamos, não consegue entender muitas vezes essas viagens presidenciais, digamos, os gastos que estão embutidos nelas. Elas são muito importantes, né, do ponto de vista das relações internacionais e dos benefícios econômicos que trazem em grande escala aqui para o país, porque foi lá que, você conhece muito bem o Japão, Favalli, foi lá que foi acertado que a carne bovina, que não podia ser exportada, não estava sendo exportada, a setores da nossa carne aqui no Brasil passassem a ser exportados novamente para o Japão, estavam suspensos. Então, o selo de qualidade foi conquistado numa viagem presidencial dessa. E aqui, agora, o que nós vemos é isso também. São países como o Japão, desenvolvidos, de grande IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em que nós temos, né, um selo de qualidade dado, maior sem dúvida nenhuma. Mas eu fecho aqui, Favalli, mais do que benefícios econômicos, em um mundo tão difícil de alcançar consensos ou acordos, um mundo tão polarizado e dividido, esse é muito mais um recado geopolítico, político e geopolítico, que mostra que acordos assim, entre o sul global e o norte global, podem ser feitos mesmo em um momento de crise. Excelente. Queria agradecer a conversa que eu tive com Pedro Costa Júnior, analista de relações internacionais, doutor em ciência política pela USP. Pedro, vai anotando no teu caderninho, no teu calendário, na tua agenda, que semana que vem tem BRICS, você também é um especialista no assunto, tenho certeza que a gente vai retomar essa conversa, colocando o Brasil agora em outro patamar
dentro dos BRICS. Queria agradecer mais uma vez a conversa que eu tive com o Pedro Costa Júnior, que sempre nos atende tão bem aqui. Pedro, obrigado de novo, até a próxima.